E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Bom, se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em aprender como se ataca no xadrez, como se joga com iniciativa, como se joga aberturas agressivas e de gambitos, e é isso que você vai aprender hoje. Eu tenho uma pequena miniatura de 19 movimentos que eu joguei hoje mais cedo para te mostrar, que exemplifica bem esse tipo de tema de como jogar com iniciativa, como atacar, como tentar dar mate no seu oponente, como sacrificar material por essa iniciativa e por chances de ataque. E todo esse tipo de coisa vai aparecer nessa partida. Esse também é um episódio da minha série de partidas instrutivas, na qual eu vou jogando contra jogadores cada vez mais fortes no chess.com e subindo de rating. Começamos no 400 e estamos no 1200 agora, rumo ao 1600, que é a meta. E a partir de agora, esses episódios eu vou tentar dar um tema para eles, né? Tentar trazer uma lição específica em cada vídeo para que fique mais atraente, assim, no sentido de você poder abrir a playlist lá e escolher qual tipo de tema você quer ver numa partida, e aí ver um exemplo de uma partida que carrega aquilo para você aprender um pouco mais. O dessa partida, como eu falei, vai ser estilo agressivo, né? Como jogar gambitos. Então vamos lá. Eu tô com as peças brancas, eu abri com E4, nosso oponente jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, e dentro desse tipo de abertura tem vários gambitos que você pode jogar, na italiana, na escocesa, até na Rui Lopes. O que eu escolhi jogar foi o gambito escocês. Então, primeiro a gente entra na abertura escocesa com D4, depois de ED4, bispo C4, se negando a recapturar esse peão aqui, é o gambito escocês. Se você quer um preview do que é essa abertura, qual a teoria por trás dela, eu já fiz um vídeo inteiro tratando só do gambito escocês, quais são as linhas teóricas, como cada lado deve jogar, quais são os planos, e eu vou deixar esse link no card aqui em cima. O que a gente vai ver hoje é até um complemento legal para aquele vídeo, porque é um exemplo prático de como usar esse tipo de abertura para valer numa partida. Então vamos lá, aqui existem vários lances, como eu discuto naquele vídeo lá. Alguns deles são o oponente pode jogar bispo E7, bispo C5 é uma ideia, por exemplo. Só que essa discussão é meio irrelevante para essa partida, porque o oponente jogou um lance bem mal aqui, ele jogou H6, que não faz muita coisa, né? Eu digo mal porque esse lance prioriza as coisas erradas, digamos assim. Ele tá fazendo o primeiro lance com o peão de flanco, que não faz muita coisa, e além disso não está desenvolvendo nenhuma peça. É exatamente esse tipo de coisa que a gente consegue punir jogando gambitos, por exemplo. Porque a gente vai estar jogando aqui com a iniciativa. A gente quer desenvolvimento rápido, e assim que a gente terminar o desenvolvimento, a gente quer começar a atacar ele. E se ele estiver perdendo tempo, fazendo lances com peões de flanco, lances que não são produtivos para a posição, isso ajuda a gente, porque aí na hora que a gente for atacar, ele ainda vai ter menos recursos para conseguir defender, como você vai ver. O fato de ele não ter jogado um lance teórico, né, por exemplo, um dos lances que eu discuto lá naquele vídeo, não quer dizer que a gente não vai saber o que fazer aqui, porque lá eu discuto muito as ideias. E se ele não está jogando algo que a gente conhece de uma linha principal, de uma linha comum, é só aproveitar as ideias que a gente já conhece, aplicar, e aí a gente vai ver como isso vai dar errado para ele. Então, para começar, eu joguei C3, que é uma mistura de uma ideia que também aparece no gambito Goring, por exemplo, que é outro gambito no qual eu já fiz uma abertura, também está naquela playlist da abertura escocesa. Esse gambito, só para mostrar aqui, o Goring começa depois de ED4 com C3 primeiro, aí já oferecendo esse peão, e aí a gente tem a opção do Goring calmo, que é assim que ele jogar DC3 e recapturar de cavalo, ou até jogar bispo C4 aqui e permitir ele capturar mais um peão, sacrificar dois peões. Tudo isso eu mostro naquele vídeo lá. Também vou deixar o card aqui em cima. Esses dois vídeos estão na descrição também, se você quiser ver depois. Então eu meio que fundi essas ideias aqui nessa abertura, porque eu joguei bispo C4, como ele passou o tempo, eu joguei C3, e eu quero encorajar ele a desperdiçar mais tempo ainda, digamos assim. Eu quero que ele continue fazendo lances improdutivos enquanto eu desenvolvo. E aí quando eu começar a atacar ele vai perceber que ele não tem peças para defender. Ele capturou, ele aceitou o peão aqui, jogou DC3 e eu fiz o roque. Mais uma vez eu ignoro, tipo, esse é o espírito dos gambitos. Essa é a primeira coisa que você deve aprender com esse vídeo. Quando você joga um gambito e você sacrifica um peão, você tem que estar disposto a sacrificar mais pela iniciativa e pelo ataque, tá? Você não pode ter apego material, digamos assim. Se você tiver, então não jogue um gambito, né? Porque a nossa ideia aqui é continuar dando material para ele, digamos assim. A gente não tá nem aí para se a gente vai sacrificar um peão, ou dois, ou três, desde que isso signifique uma grande iniciativa e um grande ataque pra gente. E até o computador concorda que mesmo nessa posição, depois de ele tomar em B2 aqui, bispo B2, por mais que a gente tenha dois peões a menos, a avaliação ainda é melhor para o branco, pelo valor dessa iniciativa que a gente tem, como eu estou falando. Então fica aí a primeira lição. Quando jogando gambitos, sacrifique quantos peões, ou até mais, for necessário para você conseguir a iniciativa e conseguir um ataque.
no final, quando você der o checkmate, tudo isso vai valer a pena. Então a gente está começando a criar uma posição de ataque. Vamos dar uma olhada nessa posição, né? Ele tem um ponto de desenvolvimento, porque ele tem um cavalo em C6, e a gente tem um bispo em C4, um bispo em B2, um cavalo em F3, a gente fez o roque, e todas essas peças estão prontas para participar do ataque. Esse cavalo a qualquer momento pode entrar por aqui, esse bispo já está mirando F7, esse bispo está mirando a ala do rei também. Tudo isso vai ser útil mais para frente. A primeira coisa que você quer fazer quando jogando um gambito é sacrificar o material para colocar suas peças nas posições adequadas e aí atacar de uma vez logo em seguida. Então vamos lá, ele jogou D6 aqui, que não é um lance mau, pelo menos segura alguns quadrados centrais e prepara para desenvolver esse bispo. E eu vou começar o ataque. Eu joguei dama para B3, trazendo mais uma peça para o jogo, já mirando aqui B7 talvez, e mirando o peão em F7. Aqui ele jogou bispo para E6, que não é a melhor defesa, digamos assim, porque esse bispo não está suficientemente defendido. Ele só tem esse peão na defesa, e agora a gente tem o nosso bispo e a dama no ataque, quer dizer que de fato ele devolve um peão com esse lance, porque a gente pode tomar E6, e depois de F6, dama E6, a gente recupera um dos dois peões que a gente sacrificou, e aí para bloquear o cheque ele jogou dama para E7, oferecendo a troca. E aqui vem uma outra lição importante quando jogando gambitos. É muito importante que você tente, ao melhor da sua capacidade, evitar trocas, porque quanto mais material for trocado, quando você está jogando uma posição de sacrifício e você tem material a menos, aí a sua iniciativa evapora e o seu ataque evapora. E aí se você acabar engajando em trocas demais, você vai cair de cara numa posição no final onde você simplesmente tem um peão a menos, não tem mais peças para atacar e agora você vai ter que defender um final pior, o que é a última coisa que a gente quer jogando um gambito. Então é claro que a gente não vai trocar as damas aqui, a gente vai procurar uma maneira de evitar a troca. E aqui eu estava avaliando dois lances. Um lance bem prático é só voltar a dama para B3, não tem nada de errado com isso. É mais importante você, digamos, sacrificar um pouco a iniciativa para manter peças no tabuleiro e manter chances do que querer continuar indo para frente o tempo todo e aí trocar peças em nome disso. Porque muita gente tem essa noção de que lances que voltam uma peça não devem ser jogados num gambito, a gente só deve jogar lances que vão para frente, trocam, sacrificam, e nem sempre é assim. Você tem que ter a capacidade também de avaliar quando um lance que retrocede é o melhor lance, e se esse for, você tem que jogar ele de qualquer forma. Inclusive você vai ver mais no final que o nosso último lance, o lance que fechou a conta para o nosso oponente, que fez ele resignar, foi um lance para trás, só para provar o que eu tô falando. Então vamos lá, eu decidi jogar na verdade dama para F5, eu tava considerando esse dama B3, que é o melhor lance, mas eu acreditei que manter a dama um pouco mais perto da ala do rei aqui, controlando especialmente esses quadrados, poderia ser útil. Então ele jogou cavalo para F6, desenvolvendo uma peça, beleza, e agora a gente precisa agir, a gente precisa continuar trazendo peças pro ataque, trazendo material para cima do rei dele. Se a gente der tempo dele consolidar, aí vai ficar bastante difícil continuar atacando e continuar procurando pontos fracos. Esse é um dos motivos pelo qual eu preferi dama para F5 nessa posição aqui, quando comparado a dama B3, porque dama B3 ataca B7, mas permite a ele fazer o roque. E aí isso poderia desacelerar meu ataque. E se eu manter a dama nessa diagonal com dama para F5, eu continuo controlando o C8 aqui, o que quer dizer que ele não pode fazer o roque. Essa é outra dica que pode ser útil para você também quando você estiver jogando um gambito. Se você conseguir prevenir o seu oponente de fazer o roque e manter o rei dele no centro, aumenta as suas chances do seu ataque ser bem sucedido. Então beleza, como eu falei, cavalo F6, e agora a gente tem que continuar o ataque. E aqui eu joguei E5. E a ideia desse lance é atacar ele, não dar chance para ele consolidar e abrir linhas, principalmente. Porque aqui depois de ele tomar em E5 e eu recapturar de volta com o bispo, a gente já fez um pouco de progresso nesse sentido, porque a gente abriu a coluna E, e isso vai ser muito útil mais pra frente. O rei dele tá na coluna E, e quanto mais vias de acesso a gente tiver ao rei, melhor. Aqui a posição é bastante equilibrada, talvez um pouquinho melhor pro branco, mas foi nesse movimento que o nosso oponente cometeu o erro fatal, o erro que dá uma posição totalmente ganha pra gente. E é isso que provavelmente vai acontecer nas suas partidas quando você estiver jogando um gambito corretamente. Porque por mais que gambitos do ponto de vista sistemático ou até da avaliação do computador sejam dúbios, digamos assim, porque o computador vai dizer que você tem menos 0,5 de vantagem, digamos, o oponente tem uma vantagem muito pequena, a gente tem que considerar que a gente não está jogando contra um computador. Os seres humanos são muito mais suscetíveis à pressão e a fatores psicológicos do que os computadores, né? Então, quando você coloca pressão no seu oponente a cada lance, quando você cria ameaças, quando você ataca e joga peças para cima dele, é muito provável que ele vá ceder
vai sucumbir à pressão e aí fazer um lance mal que seja intuitivo, e você vai conseguir ter a chance de tirar vantagem disso, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Cavalo por E5, que foi o que ele jogou, parece um lance perfeitamente intuitivo, mas a posição está completamente perdida para o preto agora. O motivo disso é muito simples, é porque agora a gente consegue capturar de volta em E5, trazer mais uma peça para perto do rei dele, mais uma peça pro jogo, e essa ameaça aqui de jogar torre para E1 e talvez cravar a dama dele e atacar o rei ao longo da coluna E vai ser muito difícil de defender. Aqui ele jogou dama para C5, que já não é a maneira mais precisa de defender essa posição, porque em primeiro lugar já permite dama para G6, cheque. E essa é outra lição que a gente pode tirar dessa partida. Você tem que sempre estar de olho em lances que atacam em cheques, em lances que, digamos, colocam o rei do oponente numa posição exposta. Assim que ele errar, você tem que estar de olho nesse tipo de lance para conseguir tirar vantagem da situação. É muito comum que quando você está jogando um gambito, você tenha uma chance, o oponente comete um erro, ele te dá uma chance, e aí se você não encontrar o lance que garante a vitória nessa uma chance, pode ser que ela não apareça de novo. Então foi isso que a gente fez. Assim que ele jogou dama para C5, a gente já age com dama G6 cheque, e agora ele está numa situação muito complicada, né? Ele vai ter que mover o rei, não tem como bloquear, e as peças vão começar a vir para cima. Ele aqui jogou o rei para E7, e nessa posição eu te encorajo a pausar o vídeo e tentar encontrar qual é a melhor continuação. E uma dica: não é o lance mais tentador. Então a lição que a gente consegue tirar dessa posição é extremamente valiosa também, e por isso eu pedi para você pausar o vídeo. Eu imagino que muita gente esteja extremamente tentado a continuar colocando o rei para correr, jogando dama para F7 cheque. E por mais que esse lance seja bom e o branco preserve uma vantagem vitoriosa, ele não é o melhor, ele não é o mais preciso. O melhor lance aqui é torre para E1, e essa é a lição da qual eu estava falando. Nem sempre quando você está atacando e jogando um gambito, o cheque vai ser o melhor lance, digamos assim. Por mais que seja um cheque, você tem que avaliar as outras possibilidades. Só porque um lance coloca a sua peça perto da peça do adversário e é um cheque, não quer dizer que ele é o melhor. Como essa posição aqui está totalmente estourada para o preto, vão ter várias coisas que ganham. E dama para F7, como eu falei, preserva a vantagem vitoriosa, que o computador dá em mais ou menos mais 4. Mas torre para E1, para você comparar, ele dá como mais 9 para o branco. E a dica que fica aí é essa: quando você tem a oportunidade de trazer mais peças para o ataque, traga. Mesmo que esse talvez não seja o lance mais atraente, talvez você tenha um cheque que parece devastador em F7, se você conseguir trazer mais uma peça para o ataque, traga, porque isso vai ser muito útil. Como a gente vai ver mais para frente, eu continuo aplicando esse princípio e deu muito certo. Aqui ele jogou rei para D6, né, com medo da descoberta, porque agora eu no mínimo tô ameaçando esse cheque descoberto para ganhar a dama dele. Às vezes quando a gente tá atacando e você faz um lance calmo, né, um lance silencioso como torre para E1, o oponente fica mais em pânico do que se você jogasse um lance como dama F7 cheque aqui, porque dama F7 cheque é um lance muito mais forçado, né, é bastante assustador, mas é muito mais forçado. Quando você joga torre para E1, é como se você jogasse um lance mortal, sentasse para trás, cruzasse os braços e falasse: e aí, vai fazer o que agora? Porque o oponente fica sem saber o que fazer e aí joga um lance que é muito louco, como esse rei para D6, né? Aqui ele tá totalmente perdido. Mais uma vez, tem vários lances que ganham aqui. Cavalo para C3 é o melhor deles. E a ideia de cavalo para C3 é muito simples. A gente não tá nem aí pro fato de o cavalo tá no ar, a gente quer continuar trazendo peças. Em primeiro lugar, a gente ameaça cavalo E4 cheque, porque é um cheque enforca a dama, e esse cavalo dele aqui em F6 está cravado ao rei, então ele não vai poder capturar depois de cavalo E4. E em segundo lugar, a gente ameaça torre A para D1 cheque, e a situação vai ficar indefensável aqui. O fato de esse lance sacrificar um cavalo não quer dizer nada. Como eu falei, a gente está disposto a sacrificar o quanto de material for necessário para continuar trazendo peças pro ataque e dar checkmate no rei dele. Aqui ele tomou o cavalo, dama por C3, e depois de torre A para D1, o rei dele tá muito sem quadrados, né? Ele não consegue fugir para cá. Se ele vier para coluna C, no mínimo a gente tem como cravar a dama e ganhar, e como o rei dele vai estar em C5, é só achar um checkmate muito rápido com a nossa dama extra, por mais que a gente tenha dado um pouco de material, né, pela dama, porque a gente perdeu um cavalo aqui, e aí depois de torre, digamos, rei C5, dama, torre C1, ele pode tomar de dama. Depois de a gente tomar, ele tem uma torre e um bispo pela dama, que é mais ou menos equilibrado, mas não nessa posição. Não numa posição na qual ele tem um rei em C5. Então, no mínimo, a gente tinha isso. Ele preferiu, né, para não perder a dama, jogar rei para E6, o que permite o lance de retrocesso que eu tava falando, que ganhou a partida, cavalo para F3 cheque. E aqui ele resignou, porque o rei tá sem quadrados, ele não tem como vir para essa coluna, não pode permanecer aqui. A dama cobre esses, o cavalo tá cravado, então não dá para bloquear em E4, e a dama é a única peça que pode vir ao socorro, né? Depois de dama para E5 dá para tomar de torre, e isso aqui é checkmate. A única alternativa que ele teria aqui para não levar mate imediatamente é sacrificar a torre pela
a dama pela torre em E1, e depois disso é uma tarefa muito simples, né? A gente tem uma quantidade muito grande de material a mais, como eu falei, o rei dele tá totalmente estourado, e a gente vai achar mate logo em seguida. Então eu espero que essa partida tenha sido educativa pra você, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido lições úteis, especialmente se você gosta desse estilo de jogar gambitos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, talvez recomenda pra alguém, isso ajuda muito. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.